Desejo cumprimentar todos os irmãos, irmãs e todas as pessoas que têm acessado o meu canal com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer as pessoas que compartilharam esse canal, as pessoas que têm cooperado ouvindo a palavra de Deus, que possam passar a palavra de Deus, né? E que possam ensinar as pessoas. Fico muito feliz e oro a Deus para que vocês continuem me ajudando. Uma das coisas primordiais na vida do crente não é deixar dinheiro nem riquezas desse mundo, mas é como Jesus falou lá em Mateus 6, 19 ao 21, que a gente deve juntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não pode consumir e onde os ladrões não podem minar nem roubar. É esse tesouro que nós, cristãos, almejamos, que é um dia chegarmos nos céus. E o que nós devemos nesse mundo juntar é deixar um legado de ensinamentos, é deixar para futuras gerações uma palavra, um ensinamento que demonstre as verdades bíblicas, né? Que todos possam aprender a Bíblia como ela é. O próprio Jesus falou em Mateus 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus também falou em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tudo que nós precisamos, meu amado, para aprender acerca de Deus, está escrito na palavra de Deus. Então tudo que nós precisamos aprender sobre Deus está escrito na Bíblia. João 20, versículo 30 e João 21, 45. Então tudo está escrito na palavra de Deus, o que nós precisamos aprender, né? Tem um certo escritor, uma certa pessoa que eu esqueci o nome, que ele falou que na Bíblia tem até receita de bolo, né? Então temos tudo na Bíblia que nós precisamos. Eu gostaria de compartilhar o ensino da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é bastante conhecida essa passagem, que é sobre a criação do homem. Desde já eu peço as vossas orações para que Deus continue me ajudando, né? Para que no abrir da minha boca seja ministrada a palavra de Deus. Ora, se Paulo pediu para que os irmãos orassem por ele, para que Deus concedesse a palavra, imaginemos eu, né? Quem sou eu? Um simples servo, né? Então eu preciso das vossas orações e das vossas ajudas, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, o relato, né? Quando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, vão criar o ser humano. Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É maravilhoso nós sabermos de uma coisa, né? Que foi Deus que nos criou. E que nenhuma teoria, por mais elaborada que seja, né, como a de Darwin, sobre a evolução das espécies, que é uma mentira, nós cremos na Bíblia Sagrada. A teoria da evolução diz que no princípio houve uma centelha de vida, e essa centelha de vida, de repente, surgiu uma célula. Da célula surgiu, vamos dizer assim,
um verme que evoluiu para um caramujo, depois para um peixe, para um réptil, para uma ave, até chegar no macaco, né? Então, e o macaco, segundo essa teoria, foi evoluindo até chegar ao homem que nós conhecemos, que nós somos. Tudo isso são teorias mentirosas, porque nós cremos que foi o Deus Todo-Poderoso quem nos criou, né? Como diz o relato na palavra de Deus. Eu gostaria de dizer aqui que a origem humana, né? Sobre a origem humana, o ser humano ele não é divino. O ser humano não é divino, porém a nossa origem ela é divina. Por que a nossa origem é divina? Porque foi Deus quem nos criou. Então, nós não somos divinos, tanto que a Bíblia vem nos dar o relato em Tiago capítulo 5, versículo 17, que Tiago era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, a Bíblia também mostra o relato de Pedro, quando Cornélio vai de encontro para conhecer a palavra de Deus, e ele se joga aos pés do apóstolo Pedro, Mateus 10, 25 e 26, ele se prostra diante de Pedro e vai adorá-lo, e Pedro diz, levanta-te que eu também sou homem. Adora a Deus. Então, nós não somos divinos, mas a nossa origem, a origem humana, ela é divina, porque foi o Todo-Poderoso que nos fez. Portanto, não somos divinos, somos seres humanos sujeitos às paixões humanas. Nossa origem, ela é divina. Nossa origem, ela é divina. É divina também a origem de todo o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, todo o universo, todas as coisas têm a sua origem divina porque foi o Deus Todo-Poderoso quem criou. Como diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, nós cremos e confiamos, né, que nós temos a nossa origem em Deus, né? E a Bíblia diz lá no relato de Lucas que todos vieram de Adão e Adão veio de Deus, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o ser humano com duas partes, uma física e outra espiritual. Ou seja, a primeira parte, Deus forma o ser humano do pó da terra, ou seja, a nossa forma física veio do pó. Por isso que um dia o pó vai tornar a terra. Mas a segunda parte, a parte espiritual, Deus colocou no ser humano uma partícula do seu espírito. Note que a Bíblia diz no relato de Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a segunda parte, que é a parte espiritual, nós recebemos diretamente de Deus, não da terra. Então a nossa parte, a segunda parte, ela é espiritual, porque o próprio Deus soprou. Então podemos dizer assim que nós temos dentro de nós, todos nós temos dentro de nós, uma partícula do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser humano, né, tem uma parte do Espírito de Deus, que é o fôlego de vida que Ele nos deu. Ou seja, o pó é a parte física, o nosso corpo é a parte física, mas a nossa parte espiritual, né, é o nosso espírito, ou seja, uma parte de Deus está dentro do nosso corpo. Tanto é assim que a Bíblia diz em Romanos 8,16, você abrir Romanos capítulo 8, versículo 16, você vai encontrar que a Bíblia diz assim, que o mesmo Espírito
o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Ou seja, existe uma comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Ou seja, quando Deus se comunica conosco, quando nós estamos falando com Deus, é pela nossa parte espiritual, é pelo nosso espírito, ou seja, que é a parte que Deus nos deu e que a Bíblia diz que um dia Ele irá requerer de volta, que é a parte espiritual, que é uma partícula do seu Espírito que está sobre a nossa vida. Sem o sopro de Deus, sem essa partícula do seu Espírito, seria impossível termos acesso a Deus. Ora, a Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível, aquele que é imortal e eterno. Então jamais teríamos acesso a Deus só com a nossa parte física, só com o nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que há uma comunicação do Espírito Santo e o nosso espírito. É por isso que um dia a carne irá se desfazer, voltar ao pó, mas o espírito não. O nosso espírito não. A Bíblia diz que ele irá voltar para Deus. Né? Isso é escrito em Eclesiastes 12, versículo 7. Né? E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a parte espiritual, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos, o nosso espírito, Deus irá requerer para ele. É dele, ele irá requerer. Olha, irmãos, como isso é maravilhoso. Saber que todo ser humano recebeu uma partícula, uma pequena partícula do Espírito de Deus. Para que nós tivéssemos capacidade de ter acesso a Deus e conversar com Ele e de ter uma comunicação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diferentemente dos animais, Deus nos criou seres adoradores. Ou seja, porque se existe uma comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito, então Deus nos fez já seres adoradores. Já está no nosso DNA. É maravilhoso sabermos que no nosso DNA já está a marca de Deus. Já está vamos dizer assim, essa inclinação a servir a Deus, essa inclinação para adorar a Deus. Já está no nosso DNA, já está na nossa consciência adorar ao nome do Senhor. Né? Então é importantíssimo nós sabermos que nós estamos nesse mundo, mas temos uma missão. A nossa missão é adorarmos ao Senhor. Em João 4, 24, a Bíblia diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e ainda diz assim, que Deus procura os que tais adoram a Ele assim, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus já nos fez seres adoradores. Diferentemente dos demais seres vivos que Deus criou, nós temos a capacidade, não é, de adorarmos a Deus, porque Ele nos deu uma partícula do seu Espírito. Quando soprou no homem, o homem recebeu a parte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E um exemplo que Deus nos fez seres adoradores, né? Nós podemos exemplificar aqui, são tribos que vivem, vamos dizer assim, isoladas, que nunca tiveram contato com outra civilização. Quando foram descobertas aqui as Américas, havia já povos aqui, astecas, maias, incas, tupinambás, aimorés. Indo para a América do Norte existiam vários cherokees, eu não sei nem falar quantos apaches. Existiam já povos, e todos esses povos que nunca tiveram contato com civilização mais avançada, vamos dizer assim, todos eles tinham um sistema avançado de adoração, né? Então Deus nos criou seres adoradores. E vou exemplificar ainda. Se alguém encontrasse hoje um povo isolado, uma tribo isolada que nunca teve contato com outra civilização, se você encontrar, você vai encontrar ali nessa civilização um sistema complexo
de adoração. Agora vamos perguntar: quem foi que ensinou para eles a adorar? Quem? Nossa consciência está aqui. Ou seja, Deus pôs em todos os seres humanos essa vocação no nosso DNA de se inclinar para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você encontrasse hoje, não sei se encontra, no Brasil existem povos isolados na Amazônia, né? Então, se encontrar hoje povos isolados, você vai ver que lá, nesse povo isolado, ali haverá um Deus, que pode ser o sol, a lua, algum animal, montanhas, rios, não é? Então, vai haver até planeta, não sei, estrelas. Então ali vai haver um Deus, né? Ou deuses. Ali também haverá um sacerdote, pajé, xamã, ou seja qual for outro nome, mas ali haverá um sacerdote, um representante espiritual que irá liderar o povo, ou seja, um líder religioso. Em uma civilização arcaica, né, isolada, você vai encontrar. Haverá também ali um templo para as pessoas adorarem. Haverá ali também um altar de sacrifícios. Haverá também ali seguidores, ou seja, fiéis. Haverá também músicas e instrumentos musicais, festas anuais comemorativas. Haverá profecias, haverá línguas estranhas, haverá também leis, mandamentos, regras. Haverá castigo para os desobedientes e haverá paraíso para os fiéis. Então, quem ensinou isso para eles? Quem? Quem ensinou isso para os incas? Quem ensinou isso para os maias? Quem ensinou para os apaches? Não é? Para os astecas? Para os tupinambás? Para os aimorés? Para os cheroquis e outros povos? Quem foi que ensinou? A resposta é simples, não é? Deus nos criou seres adoradores, não é? E quem não adorar o Criador, Paulo fala em Romanos 1, 23 e 25, quem não adorar o Criador irá adorar a criatura, não é? Irá simplesmente adorar a criatura, mas está no nosso DNA, no nosso sangue, na nossa mente, a capacidade, não é, de queremos adorar, não é? Então, de queremos colocar alguém, não é, no pedestal para adorar. Por quê? Porque isso foi que Deus colocou na nossa mente. Quem não adorar o que é certo, irá adorar o que é errado. Irá adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. O próprio Jesus falou em João 4, 22, quando dialogou com a mulher samaritana, disse assim: vós, samaritanos, estão adorando o que vocês não sabem, né? Mas nós adoramos o que sabemos, né? Então, muitas pessoas estão adorando o que não sabem, né? Então, Deus nos fez seres adoradores para adorá-lo, para servi-lo, para bendizê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos um relato bíblico dizendo que Deus nos fez, que Deus nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e jamais confiarmos em teorias humanas. Nós confiamos na palavra de Deus. Ela traz um relato fidedigno de que Deus criou o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, Deus nos criou diferente de todos os seres vivos. Todos os seres vivos Deus criou. Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou diferente de todos os seres vivos. Ele nos deu sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança vai muito além de fisionomia. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, isso está nos dizendo que Deus, quando criou o ser humano, Deus deu do seu caráter, da sua personalidade e do seu caráter.
Então Adão, quando foi criado com bom caráter, né? Com personalidade e com a imagem de Deus, com coisas boas, né? Tanto que a Bíblia diz que depois que Deus cria tudo, ele faz, né, que tudo era bom, né? Então Deus não criou nada ruim, irmãos. Deus criou tudo maravilhoso. Em Eclesiastes 7:29 fala que Deus criou o homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Então Deus criou tudo maravilhoso e perfeito, né? Então Deus, quando nos criou, diferentemente dos seres vivos que Deus criou também, ele nos deu da sua imagem, da sua semelhança, do seu caráter, da sua moralidade, da sua personalidade. E ainda colocou em nós características e diferenças que só em nós existem, né? O ser humano, Deus fez de uma forma maravilhosa, né? O relato de todas as outras coisas que Deus criou é sempre haja luz e houve luz, haja expansão, houve expansão, haja luminares, houve luminares. Então produzam as águas abundantemente vida e produziu vida nos mares, nas águas. Mas quando é para criar o ser humano, aí é de uma forma diferente. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O relato é claríssimo de que Deus nos deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, algo maravilhoso, que é a sua imagem, a sua semelhança, e como nós falamos anteriormente, e nos deu também uma partícula do seu espírito, para que nós tivéssemos a possibilidade de conversar com Deus e nos comunicarmos com Ele, senão seria impossível. Deus criou todos nós diferentes um do outro. Temos inúmeras diferenças. Temos inúmeras características próprias. Somos mais de 6 bilhões de pessoas no globo Terra, mais de 6 bilhões de pessoas. Porém, ninguém é igual a outro. Deus não criou cópias. Vou fazer Josias, fazer várias cópias iguais, não é? Então Deus não criou cópias. Deus criou mais, vamos dizer que das que estão vivas, mais de 6 bilhões de pessoas vivas. Todas elas são diferentes umas das outras. E eu gostaria de enumerar aqui para a gente aprender. Eu já ensinei isso na escola dominical, louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes tive a possibilidade de ensinar, porque, como eu falei, um legado que nós deixamos nesse mundo é ensinar futuras gerações. Jesus falou em Mateus, capítulo 28, fazer discípulos ensinando todas as nações. Então, irmãos, é maravilhoso. Já pensou você partir, Deus te levar um dia e você ter deixado um legado de ensinamento da palavra de Deus? É isso que o homem de Deus tem que fazer. Fazer discípulos. Onde nós passarmos, temos que deixar discípulos. Pessoas que sirvam ao Senhor Jesus de todo o coração. Então, eu gostaria de enumerar as nossas características próprias, que eu tenho e que você tem, e que ninguém mais tem. É necessário eu falar isso. Você tem características que nenhuma outra pessoa na face da terra tem. Eu tenho características próprias que nenhum ser humano na terra também tem. Ou seja, nós somos únicos. Existe um único Deus. Olhe como Deus é. Deus é tão maravilhoso, Deus é único. E também Ele nos fez únicos. Louvado seja o nome do Senhor, com características próprias, com intelecto diferente um do outro. E eu gostaria de enumerar, eu enumerei aqui as diferenças que nós temos uns dos outros, que são bastante, né? Primeira diferença que nós temos uns dos outros.
voz. Eu tenho a minha voz. Você tem a sua voz, né? Então ninguém tem a voz igual a do outro. Ninguém. Existe até, não é um exame, um aparelho, né? Que consegue dizer se é a sua voz ou não. Para incriminar alguém, quando existe uma gravação, a Polícia Federal ou outra polícia, né, ele vai usar o aparelho e vai dizer se é a tua voz ou se alguém está imitando. Ou seja, ninguém tem a voz igual a do outro. Todos temos, a pessoa Deus criou, falando de vivos, mais de 6 bilhões de pessoas, mais de 6 bilhões de vozes diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda característica, fisionomia. Fisionomia. Eu tenho a minha face, você tem a sua, e ninguém mais tem. Talvez alguém disse, mas naqueles países que existem as pessoas bem parecidas, não, são diferentes. Existem várias características e já existe um aparelho que faz o reconhecimento de face, o reconhecimento do rosto, né? Já é usado em alguns países nos aeroportos, né? E eu acho que daqui a alguns anos vai ter em bancos, em vários lugares, aparelhos que serão capazes de detectar pessoas que estão procuradas, que estão andando na rua. Porque nós temos uma fisionomia diferente um do outro. Existe o desenho das orelhas, que não são iguais, o desenho do nariz, dessa parte aqui da testa, do queixo, formato da boca, formato dos olhos, não é? Então o aparelho é capaz de identificar a minha fisionomia diferente das demais fisionomias, né? Então ninguém tem fisionomia, rosto igual de outra pessoa. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Olha como Deus é. Então nunca limite a Deus, porque Deus tem o poder de criar aquilo que Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segunda característica, fisionomia. Ninguém tem o rosto igual. Terceira característica. Isso você até sempre comenta com as pessoas, né? Nossa, ali tá vindo ali a Maria, tá ali, vindo ali João. Por quê? Porque você conhece o jeito de andar. Note que ninguém tem um jeito de andar igual do outro. Sempre tem um jeito diferente de andar. São mínimos detalhes, mas você conhece de longe. Não, ali é Josias, eu conheço pelo andar. Ali é fulano, eu conheço pelo jeito de andar. Ali é Beltrano, eu conheço pelo jeito de andar. Então nós temos um andar diferente um do outro. Outra coisa, quarta característica, diferença que nós temos um do outro, que é a assinatura. Ao longo do tempo nós começamos a escrever nosso nome, a assinar, fazer a nossa assinatura. É um jeito tão peculiar que ninguém consegue imitar. Alguém pode até tentar falsificar, mas existem peritos que conseguem dizer que aquela assinatura foi falsificada. Por quê? Ninguém consegue, irmãos. É incrível, é inacreditável, mas é verdade. Ao longo do tempo você desenvolve um jeito de assinar, de escrever a tua assinatura que ninguém mais consegue copiar. Não consegue. Então, a quinta característica, diferença que nós temos um do outro, é a retina, né? Já existem aparelhos também que é capaz de escanear a minha retina e a tua e descobrir isso aí não é o Josias, isso aí não é o José, essa aí não é a Maria. Existem aparelhos capazes de escanear a nossa retina e descobrir que não é a pessoa, né? Talvez tenha em caixas eletrônicos no futuro, né? Então essa é a quinta característica, retina, ninguém tem igual. A sexta característica, impressão digital. Nossos dedos têm impressões. Somos mais de 6 bilhões de pessoas e ninguém tem impressões digitais iguais. Olhe como Deus é maravilhoso, né? Então a sexta
característica que nós temos de diferença entre um para o outro: impressão digital. Ninguém tem impressões digitais iguais de outra pessoa. Somos diferentes, até na impressão digital. Nossa diferença está na ponta dos nossos dedos. Louvado seja o nome do Senhor. A sétima diferença, que muitos já notaram, que é a biometria. Tem alguns bancos, né? O Bradesco mesmo usa, enquanto o Itaú, eu acho que é a impressão digital. O Bradesco usa a biometria, que é a palma, né? A palma da mão com o punho, né? Essa parte aqui. Ou seja, irmão, aqui, ó, o nosso punho não é igual a de outra pessoa. Nossa palma da mão e nosso punho. Então, nisso também somos diferentes. Então, Deus pôs essa diferença também em nós. A oitava diferença, DNA. Ninguém tem o DNA igual o do outro. Nosso DNA é diferente um dos outros. E esse exame aqui é bastante requisitado, né, para a paternidade, né? E já existe também bancos de DNA. Quando existem pessoas que fazem alguma coisa, já fica no banco lá dos criminosos para saber, né, se foi ele ou não. Então, nosso DNA é diferente um do outro. Outra coisa, arcada dentária. Nossos dentes, a nossa dentição, o jeito que os dentes estão na boca são diferentes das outras pessoas. Ninguém tem uma dentição igual, ninguém tem o formato dos dentes iguais. Sempre há pequenas diferenças. Louvado seja o nome do Senhor. A décima diferença é o cheiro. Talvez alguém pergunte, mas Simão Josias, o cheiro? Então, até o cheiro nosso é diferente. Eu tenho um cheiro, você tem outro cheiro. E 6 bilhões de pessoas no mundo têm cheiros diferentes. Claro que eu não vou conseguir sentir, mas existem alguns animais que conseguem diferenciar o cheiro de todas as pessoas. Os gatos, mas principalmente os cães, que são peritos. O seu faro é aguçado não sei quantas vezes mais do que o ser humano. Então ele consegue sentir até o cheiro, até na esquina, o teu cheiro, né? E se você der uma roupa de alguém que se perdeu na floresta e der uma roupa para aquele cão cheirar, ele vai cheirar e vai atrás das pistas até encontrar a pessoa. Engraçado, é maravilhoso saber disso. Até o nosso cheiro, Deus pôs um cheiro diferente em cada pessoa, né? Então a gente não é capaz de sentir, né? Porque nós não temos faro, né? Mas os cães são capazes de sentir cheiros diferentes, ou seja, cada ser humano tem um cheiro diferente. E a outra característica e última, a 11ª, intelecto. Todas as pessoas, todos pensam diferente um do outro. Eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. Ou seja, Deus não criou mentes iguais. Deus não criou cérebros iguais. Todos nós temos cérebros e mentes diferentes uns dos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor.